Fala projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de terça-feira aqui no nosso canal. Os nossos vídeos de terça com temas específicos e mais uma vez vocês insistem na questão do aterramento. Eu vou depois fazer uma playlist aqui no nosso canal do YouTube só deixar a questão do aterramento, porque o que vocês me perguntam de aterramento não é brincadeira. Mas essa pergunta aqui eu achei muito interessante, a gente precisa esclarecer isso de uma vez por todas. Roda a vinheta aí, produção. Então, pessoal, uma coisa muito importante. Eu recebi uma pergunta no Instagram, de um seguidor que eu não consigo identificar o nome. E ele falou o seguinte, ó, mas tá aqui, ó, a pergunta tá aqui, ó. Ele me mandou no Instagram, só que eu não consegui identificar o nome dele. Fala, Moacir, tudo bom? Cara, eu tenho uma dúvida em relação ao aterramento. A NBR 5410 exige que o aterramento estrutural é no mínimo um anel de aterramento em volta da edificação. Aterramento estrutural ou um anel em volta, né? O aterramento estrutural que ele está falando é o aterramento das fundações. É uma questão que às vezes eu contesto a norma, dizendo ele. Se o que vai definir a eficiência de um aterramento é a resistência ohmica, já começou errado. Mas vou continuar a pergunta. Se eu atender a resistência mais próxima a 0 ohms, fazendo uma malha, dispensaria o uso do aterramento e seria mais barato para o cliente. Caberia uma revisão na norma ou estou equivocado? Coloca bem grande aí, produção. Você está equivocado. Primeiro, eu queria que você me respondesse aonde que está na norma que o aterramento ideal é aquele aterramento que tem a menor resistência ohmica. Não existe, ele falou justamente isso aqui, gente. Ele falou pra gente aqui, ó. É uma questão que às vezes eu contesto a norma. Se o que vai definir a eficiência de um aterramento é a resistência ohmica. Não, onde é que está isso na norma? A NBR 5410 não fala nada de resistência ohmica. A NBR 5419 fala que é necessário ter a menor resistência possível, mas isso não traz para a gente que ele tem que chegar a 0 ohms. Menor resistência possível, a gente pode estar falando de 500 ohms. Ele não traz um valor de resistência, porque esse não é o mais importante. Para um aterramento ser eficiente, muito mais do que a resistência ohmica, é a sua continuidade. Tanto que NBR 5410 não tem isso. Pessoal, pensa comigo, se a resistência ohmica fosse tão importante, teria alguma coisa na 5410 falando que a resistência tem que ser 10 ohms ou menos. E não tem mais, e não tem isso. Mas sim, tem que ter uma estrutura de aterramento único. Isso está na NBR 5419 e 5410. Tem que ter uma estrutura de aterramento único. Os aterramentos de qualquer sistema tem que ser único. Aterramento de telefonia, aterramento de SPDA, aterramento de extração elétrica, é o mesmo aterramento para todo mundo. Você tem que entender o seguinte, coloca bem grande, produção. Aterramento é a base. Tudo tem que convergir para o aterramento em caixa de segurança. E é um único aterramento. Se eu crio vários aterramentos, eu crio diferença de potencial. Então, já começou errado. As normas não pedem isso. Elas falam, é necessário ter a menor resistência possível, mas ela não dá um limite. A menor resistência possível, de acordo com a região ou com a edificação, pode ser 500 ohms. E ainda assim vai estar ok, que eu vou explicar para você. Fazendo isso, dispensaria o uso de anel de aterramento, seria mais barato, pessoal. Por que a norma pede anel de aterramento? Porque a distribuição da corrente ela é muito mais branda com anel de aterramento. Se eu insiro haste, eu tenho que saber qual que é a resistividade desse solo. Porque se eu insiro haste e a camada de resistividade é uma camada alta, isso vai gerar tensão superficial no solo e vai gerar um DDP, uma diferença de potencial. Então, não insiro haste se eu não conheço o solo. Por isso, um anel em volta da edificação. Essa é a lógica da norma. E esse anel ele precisa ser contínuo, para essa distribuição de corrente ser mais branda. Você viu que até agora eu não falei de resistência de aterramento? Não falo porque não é necessário ter uma resistência mais baixa possível. É necessário chegar numa resistência baixa, ok. Mas não é necessário eu chegar num 10 ohms, 5 ohms ou 3 ohms, até porque em muitos solos é impossível aliar essa resistência com o solo para a gente chegar num valor muito baixo. Tem que fazer um tratamento muito extenso para isso acontecer. Então, essa ponderação sua é completamente errada. Por quê? Eu não preciso necessariamente ter uma resistência baixa para o meu aterramento ser eficiente. E segundo ponto, isso não dispensa o uso do anel, porque um aterramento contínuo é que vai fazer a distribuição da corrente ser mais branda e não gerar tensão de passo na edificação. Esse é o mais importante, tá? Então não caberia uma revisão da norma, a norma está perfeitamente dentro das leis que nós estudamos e nós que muitas vezes precisamos estudar, porque convenciona-se coisas e a gente acha que essas coisas que se convencionam-se porque o outro fala e o outro falou, são a realidade, mas na verdade a realidade é aterramento da fundação é o melhor aterramento. Não utilizou? Faz um anel em volta. E que esse anel seja contínuo.
e que seja um aterramento para todo mundo. E a minha resistência não é o que importa e não é o primordial. Até porque, se eu tiver um aterramento TNS, eu não sei se ele chegou a falar dessa questão do TNS, deixa eu ver. Não, ele não chegou a falar do TNS. Mas se eu tiver um aterramento TNS, nem resistência ômica eu preciso me preocupar. Porque uma fuga de corrente ela vai dar a volta nos cabos, ela não vai para o aterramento. Se eu tiver um esquema de aterramento TT, aí eu preciso me preocupar com a resistência ômica. Mas essa resistência ômica não necessariamente precisa ser 10 ohms. Pode ser até 800 ohms. Pode ser até 500 ohms. Querem que eu faça um vídeo provando isso? Eu faço. Me avisa aqui no canal, deixa um comentário. E você que fez essa pergunta no Instagram, acompanha mais vídeos aqui que eu falo sobre aterramento que você vai entender. Veja um vídeo sobre haste de aterramento. Quantas hastes eu vou precisar no aterramento, que você vai começar a entender mais sobre isso. Tem aqui no nosso canal do YouTube. Beleza? Espero que você tenha entendido. E essa pergunta veio do Instagram. Quer me fazer perguntas no Instagram também? Quem sabe eu pego uma pergunta sua. Me segue lá no Instagram, além de você se inscrever no nosso canal do YouTube. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima!